Marcelo, eu só queria saber, você preparou um negócio muito interessante, que é, eu vou até me permitir aqui colocar o nome da matéria que você fez hoje, o poder de compra e a queda no padrão da classe média, que eu acho que é um tema muito atual, muito importante e que afeta muito a todos nós, né? A gente tá dentro desse bolo aí, tá certo? Só me lembrei de uma coisa, me lembrei da Marilena Chauí, né? Que ela tinha ódio da classe média, lembra dessa história? Eu tô com ódio de mim mesmo. Mas conta para nós, Marcelo, essa história. Vamos debater, vamos entender por que a gente está ficando mais pobre a cada dia. Esse é o ponto. A ideia da proposta de hoje é tentar entender por que a gente está toda semana tendo que cortar aí hábitos de consumo, né? Tentar diminuir coisas de lazer, coisas que a gente entende que é supérfluo, se é que existe ainda supérfluo no orçamento de muitas famílias aí, mas é tentar entender, né, do ponto de vista mais da economia, o que está afetando aí a nossa ida ao mercado, a nossa ida à feira. E aí a gente vai ter que falar do poder de compra, né? E explicar um pouco do poder de compra. O poder de compra, ela é a capacidade de adquirir coisas, né, com a mesma quantidade de dinheiro ao longo do tempo. Assim, se a gente pegar uma nota de R$100 e a gente verificar a quantidade de coisas que a gente comprava no supermercado, por exemplo, no ano passado, e a quantidade que a gente compra hoje, a gente vai verificar se o nosso poder de compra aumentou ou diminuiu nesse período. Então, o poder de compra é afetado por fatores externos a nós, ou seja, a gente não pode controlar a variação deles. E alguns dos fatores que afetam o poder de compra são, primeiro, a inflação. A inflação pode ter uma causa monetária, quer dizer, que é causada pela impressão do dinheiro pelo governo, ou por desajustes entre a oferta e a demanda por bens e serviços, que pode ser isolada, né, quando a gente tem um produto, né, a alta de um produto específico, ou pode ser generalizada, como a gente está vivendo hoje. Outro fator é a desvalorização da moeda. E acontece quando as pessoas procuram mais uma moeda estrangeira, como o dólar, por exemplo, em vez dos reais. E ocorre também quando há uma fuga de capitais, ou seja, investidores estrangeiros deixando de investir no país, e como dissemos acima, também a gente pode incluir a desvalorização quando o país imprime mais moeda do que a riqueza produzida. As crises econômicas também afetam o poder de compra da moeda. E as crises são caracterizadas por períodos de redução do nível de produção de um país, comumente relacionados à redução do consumo, à queda da taxa de juros e no aumento do desemprego. A política monetária também entra nessa lista, que são as medidas adotadas pelo governo para promover o controle e a quantidade de moeda em circulação na economia. E, por fim, as decisões do Banco Central, principalmente em relação à taxa básica de juros, que tem impacto direto e decisivo sobre todos os investimentos disponíveis. Para quem não viu, recomendamos o episódio 20 do Caras da Ilha, quando a gente falou da taxa Selic e como ela influencia a nossa vida. Então, esses fatores externos afetam o poder de compra do dinheiro, mas não podemos esquecer dos fatores que afetam a renda e, portanto, o poder de compra dos indivíduos. E aí a gente pode incluir a influência da atividade econômica e das políticas governamentais na renda da população, como, por exemplo, estímulos da economia, o nível de emprego e desemprego, onde as pessoas ficam por um período dependente de programas sociais do governo ou até sem renda. A gente deve incluir também a influência da subocupação, dos subempregos e dos empregos informais, são os populares bicos. Outro ponto importante é quando ocorre o achatamento dos salários. Primeiro porque os preços são livres e podem aumentar a qualquer momento, e o salário não. E também, como estamos observando recentemente,
a queda do salário médio de admissão. Isso se dá porque, apesar da melhora nos indicadores de desemprego nos últimos meses, a desigualdade no emprego aumentou. A qualidade das vagas é pior e o número de subocupados maior, ou seja, as condições estão se deteriorando. Quem consegue emprego, consegue com remuneração mais baixa comparada ao passado, o que explica a renda média dos brasileiros estar na mínima história. Bom, mas vamos nos concentrar na pauta que é o poder de compra do dinheiro. E para nós, o efeito visível de todos esses fatores é o mesmo, é a variação de preços de produtos e serviços. E quando essa variação é para cima, chamamos de inflação. Já coloque, por favor, a próxima imagem, que é os índices de inflação. Isso. Os 3 principais índices que calculam a inflação aqui no Brasil funcionam de maneira bem parecida. Então, aí tem o IGPM, o INPC e o IPCA dos 4 últimos anos. 2022, estou considerando uma projeção, é a projeção que o mercado está fazendo para esses índices aí. Então, como é que eles funcionam, né? O valor vem da coleta e da média dos preços de uma cesta de itens, mas cada índice tem critérios próprios para a escolha do que isso será calculado. E muitas vezes isso tem relação com o tipo de consumidor. Bom, vamos lá, e quais são eles, né? O Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, que é medido por uma instituição privada, a Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, e o período de pesquisa vai do dia 21 de um mês até o 20 do próximo. Além de um conjunto padrão de preços de produtos e serviços, também entram preços de atacado e do setor de construção civil. Por causa disso, é comum que o IGPM seja utilizado como referência para o reajuste de contratos de imóveis, principalmente os de preços de aluguéis, né? Já o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é administrado pelo governo federal. A sua principal diferença está no tipo de família avaliado. Todos os membros devem ganhar juntos, no máximo até 5 salários mínimos. O INPC costuma servir de referência para o reajuste salarial de diversas profissões. E, por fim, tem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Ele também é calculado pelo IBGE e coleta os preços do começo ao fim do mês de referência. A pesquisa é feita com produtos consumidos por famílias que moram em cidades, geralmente áreas metropolitanas, e que têm uma renda de até 40 salários mínimos. O IPCA é considerado a inflação oficial do país e é composto por mais de 400 itens nos grupos de alimentos, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação, levantadas em 13 áreas urbanas do Brasil. Bom, mas olhando para esses índices de inflação, é difícil perceber o impacto no nosso bolso. Então, eu preparei um gráfico que aplica o percentual com base em valores reais. Jean, coloque, por favor, a próxima imagem. Isso. O exercício aqui é o seguinte. A gente usou como ponto de partida o valor de R$100 em dezembro de 2018. E quanto eu preciso pagar em 2019, 2020, 2021 e 2022 para comprar a mesma quantidade que eu comprei com R$100 em dezembro de 2018. E só observação, né? 2022 é uma projeção do mercado. Então, a gente percebe como se dá a perda do poder de compra, né? Então, a mesma coisa que eu comprava, para eu comprar a mesma coisa que eu comprava em dezembro de 2018, que é os R$100, eu vou precisar de valores muito maiores ao longo do tempo. Então, eles estão refletindo aí o que a inflação está fazendo com o nosso dinheiro, né? Então, por exemplo, vamos pegar o IGPM aí, que é o que mais se destaca, o que mais subiu nos últimos anos. Aí. Então, os R$100 o que eu comprava com R$100 em 2018, eu preciso de R$172 agora em 2022. Eu acho que assim fica mais fácil perceber a perda do poder de compra do dinheiro ao longo dos últimos anos. Bom, frequentemente eu ouço de algumas pessoas que a inflação que elas sentem no bolso é bem maior que o índice oficial. Isso é normal e não quer dizer que o dado oficial seja fraudado. A gente viu que o IPCA é composto por uma cesta de centenas de itens em várias regiões do Brasil.
Portanto, o índice é uma média e não reflete necessariamente tudo que entra ou não em todos os lares brasileiros. Por isso, o índice de inflação de cada família não será exatamente o mesmo registrado pelo IPCA. Ou seja, se uma família consome uma quantidade, um tipo e uma marca diferente de cada produto, sua inflação refletirá essa composição. Assim, para as famílias mais pobres, por exemplo, o peso dos alimentos é muito grande, pois praticamente toda a renda é gasta com comida. A inflação na alimentação também afeta os ricos, mas eles têm uma cesta mais completa, ou seja, eles conseguem usar o dinheiro para mais coisas, como itens de beleza, moda, turismo, e por aí vai. Jean, coloque, por favor, o próximo gráfico. Isso. Como a alimentação é o item que mais pesa para... eu quero explicar que eu estou usando aqui o IPCA para fazer esses gráficos daqui para frente. Como ele é a inflação oficial, eu estou partindo dele. Mas eu pincei alguns itens, né? Como a alimentação é o item que mais pesa para a grande maioria das famílias, pincei alguns itens, né, monitorados pelo IPCA, para fazer o mesmo exercício do poder de compra. E ver que, como dissemos, a média não reflete os aumentos dos preços dos itens individuais, ou seja, cada item da lista levantada pelo IPCA tem um peso relativo no índice geral. E aí a gente pegou a alimentação como um todo, pegamos arroz, feijão e açúcar. Você percebe o impacto, né, como eles aumentaram e eles acabam descolando daquele valor inicial que a gente mostrou. Eles ficaram bem mais altos aí, ao longo do tempo, né? Sempre partindo do que R$100 comprava em 2018 e do que eu preciso para comprar a mesma coisa ao longo dos anos. Então, para entender melhor, né, se o preço do tomate, por exemplo, sobe 50%, o consumidor vai pagar isso no dia a dia. Mas a inflação geral não vai ser 50%, porque o tomate tem uma certa influência na cesta. Mas na cesta tem muitos outros produtos a serem considerados na conta. Próximo gráfico, por favor, Jean. Isso, aí aqui tem outros itens que pesam bastante na cesta das famílias, principalmente as mais pobres. Apenas em março desse ano, só para dar um exemplo, os alimentos subiram 3,09% de acordo com o IBGE, enquanto a inflação geral foi de 1,62%, a mídia divulgou aí, foi a maior inflação em 28 anos. Esse aumento generalizado nos preços vem contribuindo para que o Brasil alcançasse a marca de quase 78% das famílias brasileiras endividadas. E o cartão de crédito é o maior motivo. 87% das pessoas estão em débito nessa modalidade. 69% das compras feitas no cartão de crédito são de gêneros de necessidade básica, incluindo a alimentação. E assim vai ficando claro que as famílias de renda baixa e média baixa foram e são as que mais perdem poder de compra com a disparada geral dos preços dos últimos anos. E a alta de preço generalizada e persistente na economia, como a que estamos observando, apesar de afetar terrivelmente os mais pobres, vem corroendo rapidamente o poder aquisitivo da classe média e média alta. O endividamento das famílias que recebem acima de 10 salários mínimos hoje está em quase 74%. Estamos, infelizmente, vivendo uma democratização da inflação. Está evidente que os alimentos são os recordistas, mas itens que pertencem à cesta das classes com renda maior também ficaram e estão ficando mais caros. Houve aumento nos serviços, como os dos salões de beleza, nas refeições fora de casa, e muitos outros vêm subindo. E a classe média também está sentindo esse impacto nos seus hábitos de consumo. Jean, coloca, por favor, a próxima imagem, que é o ranking das inflações. Isso, eu pintei de amarelo, eu coloquei alguns países, não coloquei todo. Essa fonte onde eu peguei, ela mede a inflação de 185 países, né? Eu peguei somente alguns, peguei os do BRIC, principalmente, que eu pintei de amarelo. Você pode ver o nome do país embaixo, e esse número na frente é a posição no ranking. O Brasil aparece ali em 36º. Então, a fonte é Trading Economics, foi desse site que eu peguei os dados
para montar esse gráfico. Por que eu quis fazer esse gráfico? Eu vejo que muitas pessoas minimizam esse cenário de inflação e de queda no poder de compra, dizendo que o problema é mundial e originado da pandemia. Sim, mas não totalmente. Mais de 80% dos países do mundo estão com inflações menores do que a nossa. É lógico que o socorro financeiro, o preço dos combustíveis e dos alimentos foram os vilões mundiais, mas a inflação é uma combinação de fatores internos e externos. E é claro que os fatores externos contribuem, mas os fatores internos são os mais relevantes para explicar o porquê nossa inflação é uma das maiores. E o principal motivo é que o governo jogou o equilíbrio fiscal para o espaço. Com o calote dos precatórios, com o desrespeito do teto de gastos e com o que mais vem preocupando o mercado, o arranjo do presidente com o Centrão, que tirou a gestão do orçamento do Ministério da Economia e entregou ao cacique do PP, Ciro Nogueira, indicado como o chefe da Casa Civil e que controla também o indecente orçamento secreto, que, segundo palavras do Bolsonaro, abre aspas, ajuda a acalmar o parlamento. Ou seja, no final do dia, é a compra de apoio oficializada. Para finalizar, eu penso que resgatar a economia é a pauta crítica desse processo eleitoral. Precisa lembrar que o Bolsa Família foi extinto pelo governo e que o Auxílio Brasil, que foi colocado no lugar, só vai até o final desse ano. E que medidas populistas e eleitoreiras, ou seja, que funcionam num curtíssimo prazo só, como os subsídios e cortes de impostos que a gente vem vendo ultimamente, não resolvem o problema do país. A gente precisa de uma agenda para a recuperação da economia, para retomar o ritmo da atividade econômica, recuperar o poder de compra da nossa moeda, retomar o emprego e a renda. A gente precisa de planejamento, de meta e de rumo. Então, a gente precisa avaliar se o nosso candidato a presidente tem um programa econômico factível, com indicadores e objetivos claros, e que não seja um blá, blá, blá cheio de frases de efeito. É isso aí, Jean. Está sem som, Jean. Foi muito bom. Muito elucidativo, né, Júlio? Eu acho que... O Marcelo tem essa capacidade de ser bastante didático, né, Jean? Uma aula. Fiquei aqui quietinho, só ouvindo. Obrigado. E eu queria só um item que você botou que me chamou a atenção, um dos itens que você planou aí, é o seguinte: a gente sabe que a maioria das famílias de classe média estão endividadas. Você falou em 70 e poucos % das famílias. Essa dívida é geralmente no cartão de crédito. E você citou uma coisa interessante, que o cartão de crédito é usado hoje principalmente para alimentação. Olha que ponto nós chegamos. Eu desconheci esse dado, né? Eu acho que aí, como alimentação, a gente pode considerar também o gás de cozinha, né? Que estão parcelando 4, 5 vezes. Então, a que ponto chegamos? Fazer dívida para comer. Literalmente é economizar o almoço para o jantar, né? É uma estratégia, né? Ou é uma atitude, né? Um hábito perigoso, porque você colocar gastos que são recorrentes, né, que acontecem todo mês no cartão, você cria uma bola de neve que, para você recuperar depois, é complicado. O cartão de crédito deveria ser usado naturalmente para comprar itens mais caros, bens duráveis, que você pode parcelar. Serviços, né? Também. Agora, você colocar bens de necessidade básica, comprar bens no cartão, é perigoso. Então, assim, eu acho que esse é o recado, né? As pessoas têm que prestar atenção que realmente a economia vai ser o grande tema dessa eleição e fazer uma reflexão de que, poxa, eu estou tendo que mudar o quanto eu já mudei hábitos de consumo nos últimos meses, talvez no último ano, por conta da inflação, do aumento de preços, né? Ok, é o que eu falei. O Brasil sofreu, como todos os outros países do mundo, sofreu com a pandemia. Mas a gente tem algumas componentes que estão jogando na inflação, como eu disse,
80% dos países têm inflação menor que a nossa, todos do BRIC, a não ser a Rússia, que está em guerra. Então, assim, é um tema importante, é um tema que tem que ser avaliado e cobrado dos candidatos. Marcelo, só uma coisa, você comentou sobre a Rússia, né? Mas eu vou recuperar até esse slide aqui, para a gente ver. Está aqui. A Rússia, ela teve uma inflação, né, de 17,7%, é isso? Né? E o Brasil, 11,3%. Isso é o acumulado dos últimos 12 meses. Nós estamos acumulados em 11,3% e ela 16,7%, é isso? Então, você veja, esse discurso nosso não bate, né? Não bate. Você pega aqui países como, dentro do BRICS, né, como África do Sul e Índia, estão com a metade da inflação que a gente está. Sim. Metade. Então, é um negócio realmente que você falou muito bem, e a gente tem que bater nessa tecla muito, o próximo candidato tem que falar sobre recuperação econômica, né? Como é que nós vamos sair deste problema de ter um emprego muito mal remunerado, né? A taxa de desemprego vai continuar alta, né? Ela não vai cair tão fácil. A tendência do PIB desse ano é ser um PIB muito fraco, se não for negativo. A tendência de 2023 também é muito ruim, em face de tudo aquilo que está sendo empurrado para 2023. E uma coisa que você falou muito bem, Marcelo, criar subsídios, taxa da luz, taxa de gás, né, para enganar o povo, para obter voto, não vai tirar o país desse atoleiro que a gente está. Não vai tirar. Né? E eu falo assim, eu sinto na pele muitas coisas que eu fazia antigamente, não dá para você se dar o luxo de fazer mais. É impossível. Né? Eu vou brincar aqui com vocês. Eu fui ver o ingresso de um show, né? De uma banda que eu gosto muito, que vai ser em outubro no Allianz Parque. O ingresso mais barato é R$ 1.500. Né? Gente, você pensa em dólar, são $300. Você não pode hoje se dar o luxo de eu e minha mulher ir assistir um show e gastar R$3.000. Né? São $600. Em qualquer lugar do mundo é muito dinheiro. Tá certo? Então, realmente, nós perdemos muito poder de compra. Eu estava lendo uma matéria no jornal hoje também, que a renda média brasileira está no índice mais baixo desde o Plano Real. Você comentou isso também, tá certo? Se não me falha, o número é 1.283, a renda média brasileira, que é baixíssimo, gente. É baixíssimo. E é por isso que nós estamos nesse problema que nós estamos. E, né, não vejo, né, nenhum dos candidatos que estão aí propor coisas que realmente façam sentido para a recuperação econômica. Não vejo. Então, eu sinceramente espero, né, que venha alguma solução claramente indicada para a recuperação do Brasil. Eu vi um pedaço daquele Brasil Conference, lá que foi em Harvard, não sei se vocês chegaram a ver algum pedaço dessa conferência. Teve uma explanação do Ciro Gomes bastante razoável. Eu aconselho a vocês procurarem. Tá, também eu vi esse pedaço desse comentário dentro do UOL. Né? Ele fez um comentário bastante razoável de projeção, né, de futuro. Não como o Bolsonaro fala, que o futuro não existe, o futuro está presente porque ele mudou o Brasil. Não.
Futuro realmente é uma projeção que o Ciro fez para nós tentarmos chegar daqui a 30 anos a ser um país muito próximo da Espanha. E nós não podemos esquecer de uma coisa: 47% dos brasileiros não têm tratamento de esgoto. E uma coisa que foi, por exemplo, países europeus, no século XIX, eles começaram a se preocupar com o tratamento de esgoto, que isso é qualidade de vida. Então, aí por diante, vai mudando as coisas, vai entrando as coisas, e nós vamos vendo que cada candidato que aparece só está preocupado com pauta de costumes. Né? Se vai ter aborto ou não vai ter aborto, se vai ter o kit gay ou sem kit gay. Não vejo nenhuma discussão, nenhuma explanação séria sobre a parte econômica desse futuro presidente, seja ele quem for. Não sei se vocês concordam com isso daí. Esperar aí a oficialização de algumas, né, da corrida, começar a corrida eleitoral mesmo, se a gente começarem a publicar, o Ciro já publicou o plano dele, mas vamos esperar os outros publicarem e vamos dar uma lida no que acontece, no que eles propõem, né? Se não é só aquele para inglês ver. Hoje teve uma reunião aí de Dória, MDB, União Brasil, não sei. Não sei. Tem que sair alguma solução inteligente, né, Júlio? Eu não tenho, como eu te disse, essa esperança na terceira via eu já não tenho mais. Mas faz todo o sentido que você falou, porque os dois candidatos que estão aí na dianteira dessa corrida presidencial, eu estava aqui tentando me lembrar alguma frase do Lula, alguma apresentação de algum projeto na área econômica, ou mesmo do Bolsonaro. Eu só me lembro também do projeto do Ciro Gomes, que ele realmente quer. Eu não vou entrar no mérito aqui do projeto dele, mas é o único que até agora botou o dedo nesse vespeiro. Vamos aguardar ainda, né? Botou a cara para bater. Me preocupa, por exemplo, o caso do Bolsonaro falou que no segundo mandato a chance do Paulo Guedes continuar é muito grande, e a gente já viu o trabalho do Paulo Guedes nesses 4 anos, né? Então, vamos esperar o PT, qual é a política econômica do PT, para a gente poder comparar. Hoje a gente não tem maneiras de comparar projetos econômicos. Aliás, projeto nenhum, né? Porque a coisa está tão no fígado, né? Tão figadal que é como você falou. Hoje a pauta de costumes está pesando muito mais do que o principal, que é a pauta econômica, que deveria, vou ser redundante, né? Pautar essa próxima eleição.